Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Google Academy. Eu me chamo Bruno Afonso, trabalho há 10 anos no Google, lidero o time de Insights e Analytics para o Google Varejo, e hoje eu tenho o prazer de apresentar um conteúdo muito especial, que é a Black Friday 2022. E esse ano a gente tem um ano muito atípico, que é a intersecção de dois grandes eventos, a Copa do Mundo, que a estreia do Brasil acontece no dia da virada da Black Friday. Quando a gente fala do conteúdo que a gente tem para mostrar para vocês, a gente tem 3 grandes blocos para compartilhar. O primeiro deles é justamente o que a gente acredita ser o impacto da Copa do Mundo na Black Friday. O segundo bloco é o contexto dos brasileiros que a gente se depara na Black Friday. E o terceiro bloco é a Black Friday em si, onde a gente pesquisa os nossos consumidores para entender intenção de consumo, categorias, canais de compra e por aí em diante. E a gente começa com a grande novidade esse ano, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo junto com a Black Friday. E quando dois grandes eventos se juntam, muitas dúvidas surgem. Então, nós aqui do time do Google, na parte de Insights, a gente teve muitas perguntas de clientes, tentando prever o que vai acontecer esse ano. Então, dado que teremos um momento único, e já é difícil a gente prever o futuro nesse cenário inédito, o nosso desafio aqui foi olhar para os dados do passado e tentar, de alguma forma, responder as principais perguntas nessa intersecção de dois grandes eventos. O primeiro ponto é que a gente viu, quando a gente foi entender os dados, ela não chega a ser novidade para a gente. A gente sabe que futebol é uma paixão nacional e a gente viu que mais da metade dos brasileiros se declara apaixonado por futebol. E quando vemos o volume de buscas pelo assunto, vemos que está cada vez mais quente e tende a ficar ainda mais à medida que o evento se aproxime. E a gente tem que 78% dos brasileiros declara ter mais interesse em anos de Copa, que é o ano que a gente está. Então, vemos que o brasileiro já está animado, então 86% declaram que pretendem acompanhar o Mundial. Para 47 deles, o envolvimento já é maior do que na última Copa, e o que a gente vê é que o volume de buscas estão acelerando semana a semana. Então, a gente tem um dado aqui que mostra que o volume de buscas por Copa do Mundo já praticamente dobrou na última semana analisada. Novamente, a gente sabe que futebol é uma grande paixão nacional, mas o interesse ele não se restringe somente aos Jogos do Brasil, já que 30% das pessoas declaram que pretendem assistir a todos os jogos da Copa. E aí, olhando outros dados, a gente tem que 83% vai torcer pelo Brasil, uma vez que a pesquisa foi feita com brasileiros, é um resultado normal. 63% dizem que vão assistir aos jogos da seleção brasileira, e entre os torcedores fanáticos da Copa, 100% assistirão aos jogos. E quando a gente fala fanático, só trazendo um pouco de spoiler da apresentação que eu vou mostrar, lá na frente a gente divide o grupo de brasileiros em 3 grupos, e um deles a gente chama de fanáticos, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. E a Copa do Mundo, a gente vê que é um evento familiar e doméstico. Entre quem acompanha os jogos, o local mais comum é a própria casa, que 88% declara que vai assistir em casa. Pode ser na própria casa ou na casa de amigos e famílias. E a companhia é, em sua maior parte, a família, com 86% declara que vai assistir com a família mais próxima. Então, o que a gente tem é que a torcida da Copa do Mundo é um evento familiar de socialização. E aí, como eu já adiantei um pouco, quais são esses perfis de torcedores brasileiros? Então, a gente pegou todo o nosso universo da amostra e tentou dividir em alguns perfis similares. E a gente se deparou com esses 3 perfis de entrevistados, ou 3 perfis de brasileiros, que são, em sua minoria, os fanáticos, com 13%,
Os casuais, 59%, e os entusiastas, 29%. Mas quem são eles? O que eles fazem? O que distingue um grupo do outro? E é que a gente vai olhar um pouco mais no detalhe agora. Então, os fanáticos, que são aqueles 13% que eu mencionei agora, eles querem o máximo do entretenimento. E a gente vê que esse grupo é o que tem o maior poder aquisitivo. Então, são pessoas que tiram férias para assistir o evento, seja para assistir em casa todos os jogos ou para viajar para assistir a Copa do Mundo. Ele contrata serviços, ele estuda a seleção, ele compra produtos. Então, é aquele que, de fato, tudo que aparecer disponível com relação ao Mundial, ele vai, de alguma forma, tentar consumir. O segundo bloco, o segundo grupo de pessoas, a gente chamou de entusiastas. E esses geralmente são os anfitriões da Copa do Mundo, que chama as pessoas, recebe em casa, e a gente vai ver que tem algumas particularidades de consumo desse grupo específico. Então, esse grupo, de alguma forma, ele está muito preocupado em planejar as atividades da Copa do Mundo. Então, é a pessoa que sabe os jogos de cabo a rabo, ele acompanha os programas esportivos, participa dos bolões, tem um álbum de figurinha, ele organiza se vai ser na casa dele ou na casa do amigo, o que vai ter para comer, então pensa nas comidas e bebidas. E o terceiro grupo são os casuais, então aquele parente ou amigo que chega na hora do jogo, chega em casa perguntando qual que é o jogo, o que vai ter para comer. Então ele está ali, faz parte das atividades, mas não necessariamente é o principal organizador. E ele sempre ajuda em algumas decisões. Então o casual é aquele que pretende a festa, mas com menos esforço. E como a gente falou no começo do nosso papo de hoje, esse ano a gente tem um evento inédito, que é a estreia da seleção no dia da virada da Black Friday, de quinta para sexta-feira. E aí a gente recebeu diversas perguntas, e uma delas é que se a gente deveria, de alguma forma, promover uma antecipação dessa virada da Black Friday de quinta para sexta, historicamente, por conta do jogo do Brasil ser quinta-feira, 3 horas da tarde. E aí, novamente, a gente voltou para os dados que a gente tem históricos aqui dentro do Google para entender como é que foi o comportamento de buscas em 2018, por exemplo, e como é que foi o comportamento de busca da Black Friday dos anos anteriores, e de alguma forma a gente fez a intersecção desses dados e eu gostaria de compartilhar com vocês quais foram os principais resultados. E aí, só para dar um contexto, justamente para validar essa preocupação da antecipação, a gente perguntou para os consumidores. Então, a gente perguntou o seguinte: dado que a Black Friday acontece no dia da estreia do Brasil, a gente deveria antecipar? O que deveria acontecer com a Black Friday? E mais da metade dos respondentes, 57%, diz que sim, deveria antecipar a Black Friday 2022. Por outro lado, a gente fez uma outra pergunta, que era: você sabe que dia que é a Black Friday esse ano? E a gente tem que metade das pessoas responderam que sabiam que era em novembro, mas não necessariamente a data. Então aqui existia uma contradição. Então, metade das pessoas dizendo que deveria antecipar, ao mesmo tempo metade das pessoas dizendo que não sabiam quando era a data. E aí só reforçou o nosso exercício de olhar os dados históricos para, de alguma forma, tentar prever o comportamento desse ano. E o que a gente fez? Por coincidência, em 2018, o Brasil teve um jogo também contra a Sérvia, que é o adversário do Brasil na primeira rodada desse ano, e também às 3 da tarde. Então a gente olhou os dados históricos para entender como é que era o volume de buscas, a curva, que ela se comportava durante o jogo e o pós-jogo. Então o que a gente observou? Que de fato, 1 hora antes do jogo, as buscas, de maneira geral, elas caem, justamente pela atenção maior das pessoas ao jogo, e depois ela acaba recuperando no pós-jogo e principalmente no dia seguinte. Então, quando a gente olha o impacto consolidado nas buscas, nesses 2 dias, é praticamente nulo. E por outro lado, a gente interpolou os dados, que é a Black Friday de 2021, que é essa área em cinza, com o verde, perdão, que é a Black Friday mais o efeito do jogo do Brasil. Então, o que a gente tem? Geralmente a virada é quinta-feira à noite,
que a gente tem um pico de buscas. Então, se a gente olha no cinza, por exemplo, a gente vê o grande volume de buscas subindo, aí vem a madrugada, cai, e no dia seguinte voltam a ter buscas muito fortes pela Black Friday. E quando a gente traz os dados com o efeito do Jogo do Brasil, que é esse verde, a gente tem de fato essa suavização na hora do Jogo do Brasil, mas as buscas voltam e até a gente estima que seja maior do que nos anos anteriores na sexta-feira. Então, quando a gente compara esses dois comportamentos, a gente vê que sim, existe uma distração no momento do jogo, mas ela não seria o suficiente para tirar o foco da Black Friday que vem depois do jogo. Então, esse é um primeiro grande achado. O outro, que é o que a gente precisa também levar em consideração, é o volume de cliques, ou a parcela de cliques que é feita através do celular versus o que é feito no computador, no desktop. Então, em horários de jogos do Brasil, a gente vê que a parcela de buscas feitas através do celular chega a ser a 70% versus 30% no desktop. Então, aqui um outro ponto de atenção. Se por um acaso a gente estiver pensando em fazer alguma ativação para esses eventos na hora do Jogo do Brasil, é importante sempre considerar os formatos mobile. E o último ponto que a gente coloca é que a gente não pode perder de vista a dimensão dos grandes eventos. Copa do Mundo é grande? Sim, mas quando a gente fala no varejo, a Black Friday é muito maior. E quanto maior? E novamente a gente olhou para os nossos dados históricos de buscas e a gente tem nesses dois gráficos, a linha em azul são as buscas por Black Friday, então categorias de consumo da Black Friday. A linha verde é a Copa do Mundo e a gente tem o baseline de Copa, que é a linha amarela. O que a gente vê é que o volume de buscas por categorias do varejo é 9 vezes maior do que as de Copa do Mundo. Mas falar, mas tem categorias que são muito mais influenciadas por Copa do Mundo, como televisão. E é o gráfico da direita que a gente analisa somente televisores, buscas por televisores, e a gente vê que a Black Friday é 7 vezes maior do que a Copa do Mundo. Então, a gente vê que sim, a Copa mobiliza o consumo, mas comparando com a Black Friday, mobiliza bem menos. Então, esse é um outro indicador muito importante que a gente gostaria de ressaltar. E aqui a gente fecha o primeiro bloco, que é justamente para entender essa sobreposição de grandes eventos. E o que a gente aprendeu até aqui é que a antecipação é sim possível, poderia ser um caminho, mas a gente acredita que para ela acontecer, ela precisa ser muito trabalhada, com muito esforço de awareness para impulsionar a consideração. O segundo ponto é que a gente não deve se preocupar tanto com a estreia do Brasil, porque a gente viu que há uma recuperação no volume de buscas no pós-jogo. E o terceiro é essa proporção dos dois eventos. Black Friday é grande sim, mas a Copa é grande sim, mas Black Friday é muito maior. E aqui a gente fecha o primeiro bloco e a gente entra no segundo, que é o contexto. Então, agora que a gente falou um pouquinho do provável impacto de Copa do Mundo em Black Friday, é importante sempre a gente trazer qual é esse contexto que os brasileiros se encontram nesse momento e que eles vão chegar na Black Friday. A gente sabe que a gente enfrenta algumas dificuldades e isso reflete sim na preocupação dos brasileiros, dado que 65% dos nossos entrevistados aqui considera a situação do país instável. Por outro lado, a gente tem que mais de um terço considera que vai melhorar. Esse aqui é um primeiro indicativo do que a gente sempre observa, que é o otimismo dos brasileiros. A gente tem 35% considera que a economia do país vai melhorar até o final do ano, 36% vai ficar igual e 29% vai piorar, ou seja, existe um equilíbrio entre os três indicadores de melhora econômica. E o segundo ponto é que a gente vê sobre o grau de endividamento das pessoas, obviamente aqui declarado, a gente tem que o brasileiro, em sua maioria, está com o bolso muito apertado. 22% declara que todo ou praticamente todo o seu orçamento familiar está comprometido com dívidas e gastos recorrentes,
e 27% declara que mais da metade. Então, quando a gente soma esses dois grupos, a gente vê, de alguma forma, uma luz amarela de que a maior parte do orçamento está comprometido. E aí, quando a gente, de novo, a gente separa os consumidores em dois grupos, a gente tem um grupo dos cautelosos, que são 56% dos nossos entrevistados, e 44% são os abertos. Então, o que a gente vê? Que dentre os abertos, e ali 35% declara que está economizando para adquirir produtos na Black Friday. Então, mesmo com esse momento, a gente tem sim uma parcela de pessoas que, de alguma forma, está reservando algum dinheiro e está atento às promoções que podem chegar na Black Friday. Então, a gente vê que o bolso está apertado, mas, de forma alguma, ele está esvaziado de desejo. Então, se aparecer alguma promoção, ele tende a comprar. E, novamente, um outro indicador que a gente vê do otimismo é que 88% acredita que a sua capacidade financeira de comprar vai ficar igual ou até aumentar no final do ano. Então, isso aqui a gente vê que o otimismo é algo que está enraizado no brasileiro. As coisas estão mais difíceis, o meu bolso está apertado, mas eu acredito sim que vai melhorar, que pelo menos vai ficar igual ou melhorar até o final do ano. E agora que a gente passou pela Copa mais Black Friday, passamos pelo contexto macroeconômico e expectativas e sentimentos desse consumidor, e já caminhando para o terceiro bloco, a gente vai falar especificamente do que podemos esperar para as vendas de Black Friday deste ano. E a gente vê um indicador muito bacana, que é 71% dos brasileiros conectados têm intenção de comprar na Black Friday esse ano. E esse é um número 16 pontos maior do que a gente viu no ano passado. Então, novamente, mostra um otimismo e uma intenção maior versus 2021. E essa intenção, ela está presente praticamente em todas as classes sociais, o que é um indicativo de que a Black Friday desse ano ela pode ser grande e pode ter de tudo para todos. Por outro lado, a gente vê que 71% dos brasileiros pretende comprar, a gente tem que 4%, ou seja, somente 4%, com certeza não vão comprar nada. E quando a gente pergunta para esses 4% por que eles não pretendem comprar nada, 34% desses 4 acreditam que os descontos oferecidos nessa data não são reais. Então, são preços maquiados. E 26% declaram que não vão ter dinheiro para aproveitar as ofertas. Então, aqui a gente tem um número pequeno de pessoas que não pretendem comprar e o maior argumento dessas pessoas é que o preço, de alguma forma, não é um preço real, não é uma oferta real, melhor dizendo. E sobre a jornada de compra, outro dado muito interessante é que 37% dos entrevistados já começaram a procurar os produtos que pretendem comprar. Ou seja, eles já estão abertos a começar a encher o carrinho para no melhor momento, seja um momento de disponibilidade financeira ou seja um momento de que o preço vai ser o ideal, eles estão dispostos a fazer essa compra. E do lado direito, que a gente pergunta para ele quais são as fontes de informação ou como ele pesquisa sobre preços, produtos para Black Friday, a gente vê que ferramentas de buscas é a maior fonte de informação, com 42% de participação. Seguindo e falando em carrinhos de compra, a gente também aborda a questão de categorias. A gente viu que 71% pretende comprar, que ele já começou a procurar e, em média, ele está querendo comprar 5 categorias. E olhando de novo para 2021, que a gente fazia a mesma pergunta, esse número era de 4,2 categorias. Então, o número de pessoas que pretendem comprar é maior e dentre essas pessoas, o número de categorias que ela pretende comprar
é maior. Então, ou seja, outro bom indicativo de que a Black Friday desse ano pode ser grande. E a gente tem que a Black Friday é uma data de indulgência, vamos dizer assim. 89% falam que pretendem comprar algo para si. E aí, entrando um pouco mais nas categorias em si, a gente tem que 47% falam que pretendem comprar algo de roupas e acessórios, seguidos de livro e papelaria, e depois de calçados. E aí, categorias de maior ticket médio ou maior desembolso, a gente tem celulares, eletrônicos com 32% e televisão, que é uma grande categoria de Copa do Mundo, com 22%. E aí, no próximo slide, a gente tem justamente a evolução versus o ano passado. Quais foram as categorias que mais aumentaram a intenção de compra? Quais foram as que mais reduziram? Então, de forma geral, a gente tem a categoria mais importante, que é roupas e acessórios, ela cai um pouquinho versus o ano passado. Só lembrando que em 2021 a gente estava ali ainda na pandemia, em alguns momentos começando a relaxar, que as pessoas queriam comprar roupas e acessórios, mas esse ano ainda se mantém essa como a categoria mais importante. Livros e papelarias com um salto bem grande, e ali um indicativo poderia ser toda essa febre de figurinhas e álbum de Copa que entra nessa categoria. Calçados com um crescimento muito grande, eu acho que é a categoria, acho uma certeza que é a categoria que mais aumentou a intenção de compra versus 2021. E a gente tem eletrodomésticos também com um salto bem grande versus o ano anterior. E aí a gente muda a pergunta. Então, na pergunta dos dois slides anteriores eram sobre Black Friday, perdão, e aqui especificamente é sobre Copa do Mundo. Então, quais são as categorias que você pretende comprar em novembro, durante a Copa do Mundo? E a gente tem alimentos como a principal categoria, e é normal, se a gente começar a cruzar os dados que a gente viu anteriormente, que falava do perfil das pessoas, que é um evento que acontece em casa, é normal que alimentos seja a categoria mais buscada, porque elas vão receber as pessoas em casa e precisam comprar essa categoria para receber as pessoas. Segundo entra roupas e acessórios, e em terceiro lugar entra televisão. Se a gente olhar no dado anterior, televisão era a 13ª categoria, e para a Copa do Mundo, televisores é a terceira categoria. E aí, quando a gente compara dessas categorias que tem intenção de comprar e quer esperar promoções para Black Friday, a gente tem um comportamento bem específico. Então, alimentos, eu não preciso esperar para Black Friday, eu vou comprar no momento da Copa em si. A mesma coisa acontece com roupas e acessórios, mas tem categorias que a gente começa a ter um indicativo que o consumidor poderia esperar mais próximos a Black Friday, na esperança de ter um desconto maior. Então, essa categoria, a maior delas é a televisão. Então, a televisão a gente vê que fica muito equilibrada. E a quarta categoria é bebidas. Então, bebidas as pessoas não vêm porque esperar na Black Friday, elas vão comprar no momento da Copa mesmo. E o que fica muito interessante é quando a gente cruza esses dois momentos de intenção e coloca numa matriz como essa que a gente está vendo, que o eixo Y é a intenção de compra dessas categorias para a Copa do Mundo e o eixo X é a intenção de compra dessas categorias para a Black Friday. E a gente vê quais são as categorias que são impulsionadas exclusivamente para a Copa ou Black Friday e quais as categorias que juntas têm um grande incremento de potencial de vendas. E aí sim, a gente tem, quando a gente coloca essas categorias, a gente consegue ver que o quadrante da esquerda superior, a gente, que colocou aqui em verde, a gente chama de Black Friday viabilizando o consumo da Copa do Mundo. Então, alimentos, bebidas, roupas e acessórios esportivos entra nesse quadrante, que a Black Friday estimula o consumo. A gente tem um quadrante aqui em amarelo, que é a Black Friday sendo potencializada pela Copa do Mundo, então roupas e acessórios, livros e papelarias. E aí o foco em Black Friday, que é esse quadrante cinza, que é calçados, celulares, então categorias que geralmente são fortes na Black Friday e a Copa do Mundo, de alguma forma, não tem um impacto sobre ela. Quando a gente avança um pouquinho mais nas perguntas feitas para o
os usuários conectados, a gente pergunta sobre os meios de pagamento. E aqui a grande novidade que foi no ano passado e esse ano está mais forte ainda é a intenção de pagamento via Pix. Então, a gente tem cartão de crédito ainda como principal meio de pagamento, com 74% dos respondentes, mas Pix já é o segundo meio de pagamento, era o quarto ano passado, agora já é o segundo, enquanto a gente vê outros modos, cartão de débito, dinheiro e boleto, por exemplo, perdendo importância, perdendo a preferência para os brasileiros. Só um ponto que é importante a gente lembrar, quando a gente fala dos meios de pagamento, é que o Pix, em sua maioria, o horário padrão é das 8 às 6 da noite. E quando a gente fala da Black Friday, o horário da virada, a partir das 10 da noite, meia-noite, é provável que a gente tenha algum problema em estimular o Pix nesses horários. E aí, seguindo, falando de canais, já não é segredo que o consumidor hoje, os compradores, são multicanais. O que a gente vê, ao contrário dos outros anos, a gente entende que o momento é de e não mais de ou. Ele não compra mais no online ou no offline. Eles compram no online e no offline. Prova disso é que a gente tem 72% dos usuários conectados, eles pretendem comprar nos dois canais. Já não existe uma distinção muito grande entre eles. Então, a gente tem 45% declaram que compram em loja física, 57% no site e 51% no app. Ou seja, super equilibrado os três principais canais de compra dos consumidores. E entre as categorias, quando a gente faz o cruzamento de categorias com canais, alimentos e bebidas mostram a importância do físico e do app. E app também é muito relevante para pets, beleza e livros. Então, quando a gente olha o gráfico da direita, a gente tem algumas barras que chamam muito a atenção. Então, alimentos para a loja física é o canal majoritário. Quando a gente olha no outro extremo, a gente tem livro e papelaria como apps e sites como os principais canais. Então, é muito interessante a gente olhar que para cada categoria existe um canal preferencial. E a gente sabe que na Black Friday, preço é um dos principais critérios de escolha. A Black Friday nasceu disso, a Black Friday nasceu através dos descontos. Mas é importante a gente construir elementos de diferenciação e de benefícios além do preço. Então, quando a gente pergunta os três principais critérios mais importantes para selecionar uma loja na Black Friday, a gente tem que preços baixos continua sendo o primeiro mais importante, o primeiro atributo mais importante, o segundo e o terceiro. A gente tem o custo do frete, vindo no segundo lugar, e cupons de desconto como o terceiro. Então, a gente tem historicamente esses três os principais atributos. O que a gente teve nos 2 últimos anos, uma tendência era do cashback, como algo que, de alguma forma, gerou um estímulo, gerou um interesse do consumidor, mas falando dos principais critérios, a gente tem preço baixo, frete e cupom como os três principais atributos. E aí, como o fechamento desse terceiro bloco, e sintetizando tudo do que a gente viu hoje, a gente tem que o consumidor está mais otimista, e esse otimismo a gente vê através da intenção de compra, que 71% dos brasileiros pretende comprar nessa Black Friday. A gente tem um número maior de compradores puxados, em sua maior parte, pela classe C, e um maior mix no carrinho, ou de um desejo de compra desses brasileiros esse ano, puxado por categorias da Copa do Mundo. Então, a gente vê que alimentos estão mais fortes, que a gente tem categorias de acessórios esportivos, roupas, fazendo cada vez mais parte do carrinho desse brasileiro. E a gente vê que Copa é sim potencializadora de consumo para algumas categorias, como alimentos, roupas, calçados esportivos e TV. E para todos que reservaram um tempo para ouvir o que o Google tem a dizer sobre a Black Friday, meu muito obrigado.
Aqui vocês vão receber, no lado direito de vocês, um formulário para avaliar essa apresentação. É muito importante para que a gente gere conteúdos cada vez mais relevantes aqui no Google Academy. E fica também um convite para vocês assistirem todos os conteúdos que estão disponibilizados na nossa plataforma. Então, meu muito obrigado e um abraço.